Olha, na entrevista de hoje, como você que está acompanhando aí na Cultura, a gente volta no Reportagens, conversando com o Romero Jucá, falando agora, especificamente nesse programa de hoje, sobre ações no futuro, sobre obras que ocorreram, né? E tem algumas perguntas, né, que eu quero responder a quem sempre participa comigo nas redes sociais, a quem sempre está envolvido, né, nos programas que a gente apresenta, tanto na TV quanto na rádio. Então, a pergunta que eu quero te fazer, que não tem muito a ver com o bloco, mas quero te ouvir, que tem a ver com toda essa questão de mineração. As pessoas te associam muito a tudo isso, e eu queria muito te ouvir em relação a isso, o que você tem a comentar sobre essa realidade hoje em Roraima e o teu posicionamento diante disso. Na verdade, primeiro dizer que Roraima é um estado mineral muito rico. Nós temos uma grande riqueza mineral. Depois dizer que eu não tenho nada com empresa de mineração, eu não tenho alvará, não tenho empresa de mineração. Né? Às vezes eu dizer, não, o Jucá, muitos adversários do Jucá tem o subsolo de Roraima. Não é verdade, até porque o subsolo não é de ninguém. O subsolo é sempre da União, é do governo federal. Mas dizer que nós temos que encontrar uma forma desse mineral, dessa riqueza mineral, ter condição de melhorar a vida das pessoas. Então, a gente tem que ter controle ambiental, a gente tem que ter realidades diferentes, a gente tem que respeitar as comunidades indígenas. Mas, independente dessas questões que precisam ser vistas com cuidado, nós temos áreas que podem ser exploradas. Qual é a dificuldade que nós temos hoje? Primeiro, uma ausência de regulamentação do Estado e também no governo federal. Depois, uma logística que dê condição de se tirar bem aqui o minério de Roraima. Né? Por isso que eu tenho trabalhado muito para que essa estrada da Guiana, essa estrada até Georgetown, seja uma realidade para Roraima. Ela é fundamental. Para escoar, né? Para escoar a produção, para se pensar, para ter horizontes nesse sentido também, né? Porque, na verdade, ela muda a logística do Estado. Né? Roraima é um Estado que não pode produzir para o resto do Brasil. Porque entre Roraima e o resto do Brasil tem uma Amazônia entre nós que destrói qualquer equação de preços se você quiser vender lá para baixo. Então, nós temos que ter produção para vender para Manaus, mas principalmente para exportar. Então, o estado de Roraima é um estado que é uma fronteira agrícola. Nós somos uma fronteira para o agronegócio, para a agricultura familiar dos pequenos também, mas tudo isso tem que ser exportado. A mineração também tem que ser exportada. Então, a Estrada da Guiana é algo que vai diferenciar Roraima, porque nós vamos ter, de Boa Vista a um porto no Caribe, uma distância menor do que Boa Vista a Manaus. E chegando ao Caribe, nós temos 25 milhões de consumidores no Caribe, que não produzem nada, e nós temos, em cima do Canal do Panamá, uma condição de transporte muito maior do que os brasileiros que têm que produzir soja, por exemplo. No Centro-Oeste, mandar de caminhão para o porto de Paranaguá, no Paraná, ou de Santos, em São Paulo, colocar no navio, subir 10 dias para chegar no Canal do Panamá, onde a gente já está. Então, o nosso diferencial... Mudar a rota dessa nossa estratégia e enxergar para esse olhar, de enxergar para essa região com um olhar diferente. Nós temos que olhar para fora. Né? Nós temos a Venezuela, que estamos torcendo para melhorar a situação lá, porque é um mercado consumidor também, de 30 milhões de consumidores, o Caribe, que são mais 20 e tantos milhões de consumidores, e mais o Golfo do México, né? Mais o Canal do Panamá, a Europa, ou seja, Roraima é uma plataforma de exportação. E isso tem que ser resolvido com o quê? O que é que falta? Falta a estrada, falta a logística de saída e de entrada de recebimento de produtos, de insumos também. Então, uma prioridade minha, desde 2006, que eu luto, que eu trabalho, quando eu fui candidato a governador em 2006, eu lancei essa proposta. Né, e trabalhei muito nos governos todos. A estrada está pronta para ser financiada. E nós vamos cuidar disso agora, se Deus quiser, no próximo mandato. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu até apresentei para ele aqui, no intervalo, ele está tomando um cafezinho aqui com a gente, e eu falei para ele, olha... Tem café, esse que ele está tomando não é da região, mas tem café na região já. Eu te apresentei, tem um que está sendo produzido em Pacaraima, outro em comunidade indígena, que é um café arábico. Ou seja, a gente tem tanto potencial e a gente precisa desse olhar mesmo, estratégico, de perceber, ou seja, quem vive da região, quem produz aqui e dá essa condição mesmo. Acho que a estrada é fundamental, outras ações suas, assim, que eu acho que cada vez mais a gente precisa desse olhar, a questão da energia, né, que também é uma questão muito forte, a gente precisa resolver. Na verdade, a questão de energia tem que ser feito o leão de Tucuruí.
né? Eu consegui colocar no plano de investimento do governo federal, mas, infelizmente, nem eu, nem ninguém ainda conseguiu fazer com que esse Leão inicie. E olha que presidentes da República se esforçaram, Michel Temer, o presidente Bolsonaro tem 4 anos de mandato, veio a Roraima, o presidente lançou uma pedra fundamental, mas até agora dificuldades jurídicas, Ministério Público, né, a própria questão indígena, ambiental, não fez com que, na realidade, a linha de Tucuruí começasse. Então, nós temos que fazer esse Leão, né? Nós temos que distribuir melhor a energia dentro do Estado e tudo isso demanda investimento. Então, precisa de um senador para colocar recursos para fazer esse tipo de serviço. Para fechar, quero conversar e escutar um pouquinho mais sobre... A gente observa que a cidade inteira ela tem um desenho diferente hoje, tem muitas ações, né? Eu acho que é possível, a gente viu num processo como esse que a gente viveu agora da pandemia, é possível ter um diálogo direto com a sociedade, é possível dar condições com unidades de saúde funcionando, é possível ter escolinhas atendendo as mães, enfim, tudo isso são ações que eu sei que são trabalhos que, numa formatação coletiva, né, que tem uma ligação de município com o Congresso, com o seu trabalho, enfim. Na verdade, a parceria que eu fiz com Tereza aqui fez com que Boa Vista se transformasse na melhor cidade do Norte para morar, disparado. Eu conheço a maioria das cidades do Norte, a diferença é muito grande, né? Se você for comparar uma cidade, um estado que tem o mesmo tempo de Roraima, que é o Amapá, você for em Macapá e você for em Boa Vista, a diferença é brutal, né? A qualidade de vida aqui é surpreendente. Você deve ter ouvido muito de gente que vem de fora, não conhece Boa Vista, e quando chega aqui se surpreende com a qualidade da cidade. Então, Boa Vista avançou muito, a gente conseguiu fazer obras emblemáticas, né? Você vê o Teatro Municipal, a Vila Olímpica, o Parque do Rio Branco, né, com o Mirante, o Ayrton Senna, né? Para onde você olha, você vê o cuidado, né, de Tereza, que é a melhor gestora do Estado, é uma pessoa preparada para qualquer tipo de desafio, porque ela sabe trabalhar bem. E essa parceria nossa deu esse resultado. Essa parceria precisa continuar avançando, porque nós temos outros desafios para vencer, né? Nós temos que gerar emprego, o Estado tem que crescer, né? Um modelo que era um modelo de servidor público, ele está se esgotando porque o poder público não consegue absorver todo mundo, já que a cidade cresceu muito e o Estado também. Então, nós temos que ter atividades privadas, o empreendedorismo, o agronegócio, né? Todos esses investimentos que precisam acontecer vão gerar emprego, vão gerar renda para a população e isso é o que é fundamental. Obrigada pela conversa, quero te agradecer, né, deixar o espaço aberto para qualquer assunto que você queira ressaltar. Obrigada pelo café, né, pela conversa nos intervalos, né. Acho que as suas orientações, você falou que não tem evitado falar um pouco com algumas formatações de mídia, fale com a mídia, acho que a tua experiência profissional, acima de tudo, como político, como figura pública da área política, é importante na cena. Eu agradeço a oportunidade, Marlene. Quero parabenizar você pelo café, show de bola. Quero dizer que quem não conhece ainda precisa vir aqui, né? Café, tomei 2 tipos de café aqui, maravilhoso. Comi um biscoitinho maravilhoso. Então, o tratamento aqui é nota 10, tá? É show de bola. E dizer que eu estou sempre à disposição, porque é muito importante a gente poder conversar, né? Política, disputa eleitoral, não tem que ser uma guerra. Não é ninguém contra ninguém. Você não tem que querer destruir o seu concorrente. Eu respeito todos os candidatos a senador. Eu acho que quanto mais candidato, melhor. As pessoas vão escolher, vão poder optar, né? Eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer as minhas propostas, a Tereza vai fazer as propostas dela como governadora e a população vai julgar no dia 2 de outubro. Então, eu acho que a gente tem que se respeitar, tem que ter um clima. O astral de Boa Vista é muito bom, né? Boa Vista é uma cidade do astral para cima, uma cidade alegre, uma cidade colorida, né? E tudo isso tem que ser uma marca de Roraima. Eu acho que estou muito feliz de estar aqui com você e qualquer coisa nós estaremos aqui novamente, até porque o café é bom demais. Obrigado. Obrigada, volte sempre. Um brindezinho aí para fechar, então. Resumindo o bate-papo de hoje, conversei com um homem com perfil político muito próprio, com nível de preparo intelectual e bagagem política. Falou sobre sua atuação no cenário nacional, sobre mineração, energia, sobre o enquadramento de ex-funcionários públicos do extinto território e de alguns desafios. De forma descontraída, quando perguntei como faço com todos os entrevistados por aqui, perguntei: gostou do cafezinho?